Demônios ou extraterrestres ajudaram Salomão a construir o templo. Graça e paz, meus irmãos. Eu não sei se você está acostumado com essa temática, já ouviu alguma coisa sobre isso, ou já leu, mas tem uma mística, um mistério muito grande em volta de Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, sobre a questão de que ele também foi um mago, foi um bruxo. Tem até a Goetia, que é uma linha de misticismo, de ocultismo, né, que trabalha nesta área. E então tem essa mística, né, que Salomão foi auxiliado por demônios, ou então ainda alguns dizem extraterrestres, por causa de um texto, não só, mas principalmente por causa de um texto que eu vou ler agora nas Escrituras, que é mal interpretado. E eu sempre estou falando que a má interpretação, o texto fora do contexto, vai trazer sempre problemas, vai acarretar sempre alguma dificuldade. Então, observe comigo, 1 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ao versículo 7 que nós vamos trabalhar em cima dele, mas para nós entendermos um pouquinho melhor, a gente vai pegar do versículo 1 ao 7. Diz assim, vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico à entrada do templo media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo fez janelas de ripas fixas superpostas contra a parede do templo, tanto do santuário quanto do Santo dos Santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, e o do meio 2,70 metros, e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo, agora o versículo 7, fica bem atento. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer instrumento de ferro. Vou repetir o versículo 7. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, algumas versões pederneiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer instrumento de ferro. Muito bem. Por conta desse versículo, esse texto, há um mistério, né? Alguma coisa assim que muitos místicos gostam, né? Então, por causa desse versículo, muitos especulam sobre a possibilidade de terem havido intervenções de extraterrestres ou mesmo demônios. Haja vista o nome do rei Salomão despertar muita curiosidade, e ainda mais nos dias de hoje, né? No tempo já que as pessoas estão envolvidas até o tutano, né? Com o misticismo. Você vê lugares que dão o nome de igreja, que até mesmo usam a Bíblia, quer dizer, tem, mas não a usam, porque se usasse não teria aquelas coisas. E você vê o culto ali, é um espetáculo de horror. Você não sabe se é uma casa de loucos, se é um centro de macumba, ou se é uma igreja ou um culto, porque a coisa que acontece é totalmente avessa ao que a Escritura prescreve como culto ao Senhor. Então, este texto, ele nos dá aqui um parâmetro para entendermos ou para estudarmos um pouquinho nesse contexto. E você observa em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 8. Presta atenção comigo, já vou voltar aqui. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 8. Olha o que está escrito. Rapidamente aqui mais uma leitura, para nós entendermos um pouquinho melhor essa questão. Na minha Bíblia aqui tem uma epígrafe, né? Dizendo assim, a idolatria de Salomão. Além da filha de Faraó, veja bem, por que tem toda essa mística em cima de Salomão? Vamos lá. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas.
Nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, presta bem atenção nisso, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Então a lei dizia que não era para se unir com povos estrangeiros, tomá-las por esposa, nem se dar para elas, e de maneira que, quando ele ficou velho, essas muitas mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, que diz o texto, né? E perverteram o coração, de maneira que fizeram com que ele edificasse templo aos seus deuses. Nós vemos aqui a Quemos, Astarote, né? Milcom, Moloque, e elas queimavam incenso e com a consensão dele, com o consentimento dele, com a aprovação dele, de maneira que ele mesmo edificou o templo. Não sei, mas podemos conjecturar aqui, se você tem o templo para o seu Deus, por que não fazer um templo para o meu Deus, já que você me ama? E sendo ele, quando ele envelheceu, então, elas lhe perverteram o coração, né? Ser um crente velho é um problema muito sério. Ser um velho crente, não. Mas ser um crente velho, sim, né? Não sei se você entendeu o jogo de palavras aqui, mas um velho crente é um crente que já há muito tempo, firmado nas Escrituras, há muito tempo. Mas um crente velho que envelheceu e não acompanhou as Escrituras, não firmou-se nas Escrituras e foi tomando as ondas que vêm por aí, que surgem a todo momento. Agora comigo ainda, em 1 Reis 11, versículo 9, diz assim: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, que escolhi. Aí vem aquela situação da divisão das 12 tribos de Israel, né? O reino do norte, o reino do sul, Israel ao norte, Judá ao sul, mas aí fica para um outro dia, outro estudo. Então presta bem atenção. Por essa perversão e por esse versículo 7 do capítulo 6, né, que diz, versículo 6 e 7, o templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, nem de machado ou qualquer instrumento de ferro. Aqui, por conta da perversão que ele serviu a outros deuses, dobrou-se a outros deuses. Pelo menos o texto diz que ele construiu o templo para os deuses das quais era perversão. As mulheres queimavam incenso, e ele consentiu tanto que construiu o templo para os deuses das suas muitas esposas. Presta bem atenção. O texto também diz que nos instrui, né, nos mostra não usar ferramenta de ferro. Imagina uma construção, uma obra, né? A gente faz uma reforminha em casa, uma barulheira, uma sujeira, um pó, mas imagina uma construção sem que use um instrumento de ferro, martelo aqui no caso, o machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Aí as pessoas pegam esse texto, bom, se ele era um homem perverso, e se tem aí um livro chamado A Clave de Salomão, ou Clavícula, ou Chave de Salomão, ou Clavícula de Salomão, que é uma coleção de manuscritos com feitiços antigos, né, hebraicos, com inspiração em ensinamentos cabalísticos, talmúdicos, atribuídas supostamente ao rei Salomão, né? Isso que a origem dele é de 1310 e tal. Enfim, que
mas ele tinha tem sobre ele esse mistério, né, que as pessoas colocam aí sobre o rei Salomão. E que com essa clavícula, com essa chave de Salomão, ele tinha encantamentos que ele aprisionou 72 demônios. Demônios poderosíssimos, chefes mesmo de falanges e coisa e tal. E esses trabalhavam para ele, de maneira que ele tinha riqueza, ele tinha isso, tinha aquilo. Diz a Bíblia que Deus lhe concedeu sabedoria e riqueza porque ele queria apenas um coração sábio. Deus lhe deu sabedoria, ele deu riqueza, ele deu muitas bênçãos, etc., mas ele as desprezou mais na frente. No entanto, as pessoas dizem que ele tinha esse poder, e as pessoas lutam e querem a clavícula de Salomão, ou a chave de Salomão, né? A chave, que consegue prender, subordinar estes demônios para que eles façam o que ele quiser ao seu bel prazer. E que Salomão tinha usado este poder, essa clavícula, essa chave, para dominar os demônios, para que construísse o templo ao Senhor Deus. Presta bem atenção na abominação, na heresia que é dita por esses que assim creem. O templo foi construído pelo Senhor, ou para o Senhor. Havia um tabernáculo que foi ordenado pelo Senhor a Moisés, e depois do tabernáculo foi construído então um templo. Davi queria construir um templo, Davi desejou construir um templo. Se você observar aqui o contexto aqui é da construção do templo ao Senhor. Davi foi proibido lá em 1 Crônicas 17, em diante você vai ler que ele quer construir, e Natã fala para ele, não vai, constrói, depois Deus fala, não, volta, ele fala que ele não vai construir templo algum porque ele derramou muito sangue, né? E o filho dele vai construir, né? E o texto nos diz, quando Salomão está orando, agradecendo ao Senhor, Davi diz que, a Bíblia diz, né, Salomão orando, que Davi fez bem de ter desejado isso no seu coração. Segundo Crônicas 6, versículo 8, na oração de Salomão, diz que Davi fez bem, ele foi bom em ter desejado isso, né? É bom ter bons desejos, boa vontade com as coisas de Deus, embora muitas delas você não vai cumprir por causa de não ser a sua chamada, a sua vocação, né? Talvez você tenha um desejo de viajar para a África, para o mundo inteiro, mas Deus te quer ali na sua rua, na sua congregação, pregando ali, mas é bom que você tenha esse desejo, né? Talvez você não vá construir muitas igrejas, vai plantar muitas igrejas, vai ficar auxiliando ali no grupo das crianças, dos jovens, das irmãs, dos irmãos, mas é bom que você teve esse desejo no seu coração, é bom isso, né? No entanto, Davi foi proibido de construir o templo, e esse Salomão construiu. Davi deixou o material preparado, madeira, pedra, até pregos, tudo, a planta, o mapa, e então ele vai e constrói o templo. Aí, essa turma vem dizendo, por conta desse versículo, por causa da queda de Salomão aos deuses de todos aqueles que eu citei aqui, né, Milcom, Astarote, etc e tal, então os demônios ajudaram. Já tinha esse conchavo com os demônios. Então, presta bem atenção, as pedras já eram preparadas, cortadas nas pedreiras. Esse aqui é um detalhe que tem que ser dito. O templo era para o Senhor. Depois você vai ler com calma todo o texto, assim como no tabernáculo, encheu ali de glória a presença do Senhor. Depois você lê com calma. Eu tenho no meu canal alguns versículos, alguns sermões com esta temática também. Então, você vai observar a grandiosidade, a grandeza do templo de Salomão. E a glória de Deus se manifestou porque era para Deus. Então você entende como é que o pessoal é? Então foram demônios que trabalharam usado por Salomão com o poder dessa chave, que ele então construiu esse templo ao Senhor. Só que você tem que notar que as pedras já estavam cortadas nas pedreiras. Olha comigo, versículo 7. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pederneiras ou nas pedreiras. Elas vinham já cortadas. Então elas eram encaixadas. Eram colocadas de maneira era um trabalho muito hábil, um trabalho de pessoas muito hábeis, e elas eram encaixadas perfeitamente no templo. E não foram demônios que fizeram isso. Não se ouviu o som de machado, porque para cortar a pedra não tinha, era feito nas pedreiras, no deserto, longe, guarda essa palavra. Observe em Êxodo, embora não fale do templo, fala de altar, mas eu quero que você pegue comigo dois textos. Um está em Êxodo 20, 25, que diz: se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, ou seja, trabalhar cortada, pois se fizerem isso, uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar, na Nova Almeida Atualizada. Vocês não vão usar para fazer isso, porque vocês vão profanar o altar. Tinha uma ordem, uma lei, né? Deuteronômio 27,
versículo 5, versículo 7 diz assim: e ali edificarás um altar. Depois você pega o contexto para você entender melhor. Eu só quero pegar essa parte para poder ganhar tempo aqui. E ali edificarás um altar ao Senhor, teu Deus, um altar de pedras, não alçarás instrumento de ferro sobre elas. Verso 7. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Embora os dois textos falem de altares, há uma razão para não usar instrumento de ferro. Né? Na pederneira podia, mas na montagem ali não. Por quê? Porque iam profanar. Tem um motivo, tudo na Escritura tem um sentido. Não há um texto, não há um versículo, não há um texto, não há uma sílaba que não faça sentido na palavra do Senhor Deus, no Evangelho, na Escritura. Então as pedras não precisavam ser cortadas, porque elas já vinham preparadas nas pedreiras. Eu não sei se você já viu, na minha cidade tinha um senhor que foi uma época trabalhar, até estabeleceu residência por lá e tal. Eu não sei se é isso mesmo, mas ele tinha a profissão que chamava-se de canteiro. Ele cortava pedra. Aí o apelido dele ficou fulano de tal da pedra, né? Não vou dar o nome dele aqui. Ele vinha com aquele ponteiro, uma talhadeira, com uma marretinha, e ele cortava aqueles bloquinhos certinho de pedra. O dia inteiro marretando, cortava, né? Ele falou que não era força, era jeito. Então ele sabia, segundo a língua dele, né? As veias das rochas que tinha que cortar. Era um trabalho muito pesado, mas muito interessante. Agora imagina, você já deixar tudo preparadinho para o Senhor, lá na pederneira, na pedreira, vai cortando, depois trazinho de longe, um trabalho árduo, difícil, pesado, para se construir o templo. Mas para as coisas do Senhor tem que ser mesmo assim, né? Com sacrifício, com luta, etc. Mas então, as pedras não precisavam ser cortadas na montagem, no templo, porque já vinham preparadas, era só encaixar. Agora, deixa eu abrir aqui para um lado aqui, deixa eu ver se a luz aqui não vai atrapalhar muito. Deixa eu abrir aqui para um lado, interessante, que é sobre uma outra pedra que não precisava ser cortada, ou que não precisou ser cortada, ou que foi cortada, mas sem auxílio de ferramenta, sem auxílio de mãos, certo? Uma pedra que não foi cortada por mãos. Daniel 3:34 diz assim: estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Almeida, corrigida e fiel. Então, Daniel 3:34 nos dá essa informação e fala do sonho que Nabucodonosor teve de uma grande estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze e a parte do quadril de bronze, e as pernas e os pés e ferro e parte de barro. E ele estava olhando aquela majestosa estátua, aquela estátua, capítulo 2, viu? Eu falei 3 é 2:34. Deixa eu ver certinho aqui. 2:34. Isso mesmo, é 2:34. Então, estava ali vendo essa visão, tendo esse vislumbre, quando no sonho, né, ele pede para que alguém vá lá, e Daniel é usado pelo Senhor para lhe dar a interpretação. E no sonho ele vê uma estátua majestosa representando os impérios, né, Babilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônio, Império Romano. E de repente aquela estátua majestosa é atingida por uma pedra cortada, sem auxílio de mãos. Ela vem e acerta nos pés, na parte de ferro e barro, e aquela estátua é esmiuçada. E o texto nos diz ainda em Daniel 2:45. Não é 3 não, é 2. 2:45, eu até vou ler aqui, ó. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então, você vai observar essa pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos é o Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção nisso. O versículo 45 diz: da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou. Começa a contar de baixo para cima, né? O barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, foi desmiuçado tudo. E essa pedra, se você continuar lendo, você vai buscar aqui em Daniel 2,
ela se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esse monte foi crescendo e encheu toda a terra. Lembra de 1 Reis 6, 7? Não se ouviu barulho. Foi um trabalho silencioso na edificação do templo. Não se ouvirá nenhum barulho de machado, de martelo, de instrumento de ferro na montagem do templo. As pedras foram preparadas lá no deserto, lá nas pederneiras, distante. Note agora, Isaías 53, versículo 7. Isso remete-me a uma construção silenciosa. Uma construção silenciosa. Preste bem atenção. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Almeida Corrigida Fiel. Mudo, como um cordeiro, uma ovelha muda, foi levado ao matadouro, diante dos seus tosqueadores, para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. Lá no deserto, Mateus 4, versículo 1, no silêncio do deserto, essa pedra foi sendo trabalhada. No silêncio do deserto, 40 dias depois de ser batizado com águas, com o Espírito Santo, e o Espírito levou-o ao deserto. E 40 dias ali, 40 noites ali, tentado pelo adversário. Vocês conhecem a passagem, está em Mateus 4 e Lucas 4, conta a mesma história. Sobre ele sendo tentado, o adversário se manifesta e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Né? Leva até o pináculo do templo, salta daqui abaixo, depois leva um alto monte e mostra os reinos do mundo e diz: olha, se tu me adorares, olha isso daqui, te dou tudo. Silenciosamente, naquele lugar de uivos, de frio de noite, de calor terrível de dia, ele disse: vai-te, Satanás. Ele usou a palavra de Deus no momento certo, ali. Nenhum espectador mais. Diz o texto que depois os anjos o serviram. Mas o texto também nos informa que Satanás se exaltou por um tempo, buscando uma ocasião. Se você observar, quando ele foi capturado lá no Getsemane, orando ao Senhor naquele silêncio do Monte das Oliveiras, no silêncio ali orando, tal silêncio que sua voz saía ali com pesar, dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, no entanto, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. O seu suor transformava-se em gota de sangue, e os seus companheiros dormindo. Então, maneira que ele volta para eles, e diz o texto que estavam dormindo. E o Senhor o chama e diz: olha, não pode velar comigo nenhuma hora. No silêncio diante do sinédrio, no silêncio diante dos sacerdotes, poucas palavras ele falou. Se você observar diante de Pilatos, também aquele silêncio, e Pilatos ficou ali estupefato de ver que ele não falava, que ele ficou quieto, que ele recebeu aquilo ali, e em algum momento ele disse: olha, nenhum poder você teria se do céu não fosse dado. Lá no monte disse: olha, se eu quiser, eu rogo ao meu Pai, ele envia legiões de anjos e acaba com isso aqui tudo. Mas ele foi como uma ovelha silenciosa, a pedra cortada sem auxílio das mãos de ninguém. O silêncio. O templo foi feito com pedra cortada, sem mão, em silêncio. Se você observar, João 2,19, Jesus diz assim, respondeu Jesus: destruam esse templo, esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Presta atenção. Ele entrou no templo, viu os cambistas, expulsou os cambistas, de repente, ele reclama com eles: olha, se querem fazer da casa do meu pai, que é casa de oração, covil de salteadores, você conhece a passagem? Em João 2, versículo 19, ele diz: destruam este templo, não o templo, filho, este templo. E em 3 dias eu o levantarei. Em 3 dias eu tornaria de pé. Não o homem, mas eu. Não alguém com ferramentas, com armas, com machado, com ferro, não. Mas em 3 dias, na sepultura, em silêncio. No silêncio do sepulcro. 3 dias. Então ele volta à vida. Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ele fala que ele é o templo. Quando nós olhamos para as Escrituras, não podemos esquecer dos apontamentos
das tipologias, dessas indicações de palavras, essas palavras que nos apontam, que nos remetem, que nos dão ali apontamentos sobre o Cristo vivo. O templo foi trabalhado com pedras que vinha lá de longe, em silêncio, chegava ali prontinha, era encaixar. Ele, mudo como cordeiro, foi até o madeiro. Mudo, ele ficou na sepultura por 3 dias e ressuscitou ao 3º dia. Preste bem atenção. Quando olhamos para João 4, 19, 24, vou pegar aqui a Almeida Corrigida e Fiel agora. João capítulo 4, versículo 19, a passagem da mulher samaritana, que todo mundo conhece. Eu vou pegar a partir do versículo 19, que diz assim, 4 e 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Presta bem atenção nisso. Importa que agora os adorem em espírito e em verdade. O tabernáculo no deserto, o templo em Jerusalém foi construído para prestar culto, adoração ao Senhor Deus. Apontava tipologicamente para o templo perfeito, glorioso, onde Deus habitaria tremendamente e gloriosamente. O Senhor instrui assim, a mulher samaritana, né? Nossos pais dizem que é no monte, vocês é em Jerusalém, ou seja, no templo, vocês judeus no templo. Mas qual é o local correto de adorar? Onde nós vamos adorar? Tem uma canção, um corinho antigo, né? Não sei se você conhece, fala assim: é aqui o lugar para falar com Deus, é aqui que Deus fala com os filhos seus. Falando do templo, ali do lugar de culto. Não, o templo que nós temos, a casa que é prestada, o espaço, o salão que é alugado, é apenas um local físico, um templo físico, seja construído ou alugado, para que preste culto, para se reunir ali um povo, para que reúnam-se em nome do Senhor e prestem-lhe um culto, né? E é isso que muitas pessoas às vezes não entendem. Acha que aquele lugar ali, então somente ali, é um lugar onde vai ter salvação, onde vai ter... idolatram aquele lugar e esquecem de prestar um culto. Até vão ali, mas não saem do WhatsApp. Até vão para aquele lugar que tem um culto, mas ficam ali com a mente longe e não vai prestar um culto. Perde tempo. O culto começa às 7 horas, chega às 8. Não porque estava trabalhando, é porque é displicente mesmo, não tem compromisso. Chega ainda, ao invés de ficar ali prestando atenção, ouvir a palavra, a ministração, fica entretido com qualquer entretenimento que possa aparecer ali, até um joguinho, até alguma coisa, e não sei o que vai fazer. Então se reúna para prestar um culto a Deus, mas presta bem atenção. Onde? Em espírito e em verdade. Jesus ensina: o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz: destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. No templo se presta culto. Jesus diz: este templo aqui, em 3 dias eu vou levantar ele. No silêncio do sepulcro, em 3 dias ele levantou-o. As pedras eram cortadas e o trabalho no templo foi silencioso nesse sentido, porque as pedras já vinham preparadas e cortadas. João 6, 63, Jesus disse, naquele famoso sermão que ele fala de comer sua carne, beber seu sangue, que não tem parte com ele, e no versículo 66 ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Vamos adorar o Pai aonde? Em espírito e em verdade. Aonde? Onde você estiver, em espírito e em verdade. Isso é plausível, então, para se ter os desigrejados? Não. Não obstante, você adora a Deus em espírito e verdade, isso não te dá referências para ser um desigrejado, né? Não. E outro dia eu vou gravar um vídeo só sobre os desigrejados. Então, em espírito e em verdade. As minhas palavras são em espírito. Você tem que estar na palavra, você tem que estar nos evangelhos, você tem que estar e tê-las. As palavras do Senhor Deus, porque são espírito e vida. E em João 14, 6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Aonde vamos adorar? Em espírito e em verdade. As palavras de Deus são espírito e ele é verdade. Então, em Cristo, destrua esse templo, em 3 dias eu levantarei. O templo foi levantado no 3º dia. Presta bem atenção. Perceba que o templo era para a habitação de Deus. Se você observar lá no tabernáculo, Êxodo 25, versículo 8. E farão para mim um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Um tabernáculo, um santuário. Né? Embora esse texto fale do tabernáculo, o templo também tinha essa finalidade, né? Para ser um lugar de culto a Deus, de adoração ao Senhor. Mas veja comigo Isaías 66, do versículo 1 ao versículo 2, só 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2, diz assim a palavra: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual seria o lugar do meu descanso? 2 perguntas feitas aqui nesse versículo. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado, o escabelo dos meus pés. Né? O céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa vocês poderiam me edificar? Qual seria o lugar do meu descanso, da minha habitação? Olha o versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Fez os céus, fez a terra, o lugar da sua habitação, o descanso dos seus pés, todo o universo macro e o micro, tudo que você possa imaginar foi Deus que fez. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Que treme da minha palavra. Deixa eu ver como é que fala aqui na NA. Olha bem, que casa vocês vão edificar? Se o céu é morada dele, se a terra é como os cabelos para os seus pés, que casa vocês vão me edificar? Vamos ler aqui na NA. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, que casa vão edificar se Deus fez todas as coisas, e ainda Deus, que é grande, soberano e sublime, ainda tenta para o que treme na sua palavra, né? Então, aqui o ímpio está descartado. Para quem vai olhar? O ímpio está descartado, porque ele não teme na palavra. Ele diz que tem Deus, que ama Deus, mas não obedece a palavra. Então, e muitos que dizem cristão também tem essa premissa. Diz que teme a Deus, porém estão distantes da palavra. Onde eu vou adorar o Senhor? Em espírito e em verdade. Em espírito em contraste com a carne, em verdade em contraste com a mentira, mas a palavra de Deus fala que ele é espírito e vida, suas palavras são espírito e vida, e ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Então eu tenho que estar em Cristo para a minha adoração ser aceita. Eu tenho que estar em Cristo para o meu culto ser aceito. Eu tenho que estar na pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que destruiu todos os reinos, e esse reino vai crescendo e vai enchendo toda a terra e não terá fim, diz o texto lá em Daniel, que esse reino não terá fim, o reino sempre eterno, de maneira que ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A rocha que foi cortada sem auxílio de mãos tem um reino eterno que não se finda. E esta rocha é Jesus Cristo. Presta bem atenção nesse templo, nesse Senhor que eu vou prestar meu culto. Olha bem comigo Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lembra que o templo, nós citamos aqui em Êxodo 25,8, que era para a morada, a habitação do Senhor, descanso do Senhor. O templo também da mesma maneira, né? Você tem o templo, o lugar, o pátio, o átrio, né? O pátio, o lugar santo, o santo dos santos, com as suas mobílias, com tudo mais, a arca da aliança, onde Deus manifestava ali no propiciatório e etc e tal, tudo tipologia do Senhor. Olha bem, porque nele, em Jesus, nele habita corporalmente toda a divindade, toda a plenitude da divindade. Se você está em Cristo, de fato, você é nascido de novo, da água do Espírito, você é nova criação, nova criatura, você está na palavra, você está em Espírito, e você está nele, que é verdade, então você está em espírito e verdade,
O culto é recebido diante do Senhor. Nós somos aceitos diante de Deus Pai pelos méritos de Cristo. Ah, será que eu sou especial? Você não é, querido. Especial para Deus é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por pecadores, e a esses que o Pai lhes deu, que são nele agora sim aceitos. Pecadores agora redimidos, pecadores agora justificados, para a glória e honra do Senhor, pelos méritos única e exclusivamente de Jesus Cristo. Presta bem atenção. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o templo foi edificado, quando o tabernáculo foi edificado, foi feita a dedicação, todo o sistema sacrificial e as purificações, etc., a glória se manifestou de maneira que a nuvem encheu aquela fumaça no lugar santo, no tabernáculo e tudo mais, que os sacerdotes não podiam entrar, não podiam ficar em pé. Você vai isso lá sobre o templo também. Agora o texto diz: e o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só o versículo 17, aqui de João 1 também, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A plenitude da divindade em Jesus Cristo. A graça, a verdade, a glória do Pai. Curiosamente, eu aqui caminho para o final, dizem que os demônios ajudaram na construção do templo. É o título do nosso estudo, né? Demônios ou extraterrestres ajudaram Salomão a construir o templo. Curiosamente, dizem que demônios ajudaram na construção do templo de Salomão. E esse templo de Jesus Cristo, que ele diz: destrua esse templo, em 3 dias eu levanto ele, eu reconstruo, eu coloco ele de pé, também chamaram de demônio, né? Lá em Mateus 12:40 diz que ele tinha demônio. Você expulsa espíritos imundos, você expulsa demônios pelo chefe, por Belzebu. Chamaram-no de demoniado. E dizem que o templo lá também foi construído. Não, o templo foi construído por homens que Deus designou, que preparou, pessoas assim, para a edificação do templo. Você vê que lá no tabernáculo, Deus capacitou homens para fazerem artífices, né, para trabalhar ali, etc., né? E também foi Deus que capacitou, e é Deus que capacita todos. Embora Deus seja o Senhor também dos demônios, mas foram homens ali que fizeram o templo para a glória de Deus. Presta bem atenção, para nós concluirmos aqui. Olha só comigo, 1 Coríntios 10, deixa eu ler aqui na Corrigida Fiel, 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 4, diz assim, capítulo 10 de 1 Coríntios, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Percebeu? Todos beberam da pedra espiritual que os seguia. Não é que tinha uma pedra que ia rolando misticamente. Não, Cristo os conduzia pelo deserto. Entendeu? E essa pedra era Cristo. Ele diz, na sua palavra, nos dá firmeza de entendermos sobre essa pedra, que é a rocha, que foi reprovada pelos edificadores, pelos construtores, mas ela é preciosa diante de Deus. Olha só comigo. 1 Pedro, capítulo 2, de 4 a 8. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, de 4 a 8. Capítulo 2, versículo 4. Diz assim: Chegando-vos para ele, pedra viva, ele que é em Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, agora filhos dele, nele, pequenos cristos, filhos de Deus, pequenos cristos, nascidos de novo, ele pedra viva, agora nós também como pedras vivas. E vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer, não será confundido. E assim
Para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu parar por aqui e dizer o seguinte: a rocha é Cristo, para os rebeldes é a rocha de escândalo, pedra de tropeço. Os edificadores tiveram na por rocha de escândalo. Para os rebeldes é uma pedra de tropeço, mas para nós é uma pedra viva que nos edifica, e nós, chegando para ele, somos pedras vivas e somos edificados casa espiritual e morada espiritual, sacerdócio santo ao Senhor. Povo de propriedade exclusiva ao Senhor. Pensa comigo. O povo sai do Egito. Como lemos aqui em Coríntios 10, passa pela nuvem, pelo mar, atravessa o Mar Vermelho, entra na sua peregrinação, e Deus chama Moisés no monte e lhe ordena, me dá instruções sobre o tabernáculo. E esse tabernáculo, mais à frente, ele vai ser, então, apontado ali para o templo maior, mais suntuoso, etc. e tal. E o templo glorioso é Cristo Jesus. Ele diz, esse templo, aquilo ali tudo aponta para ele: sacrifício, adoração, a presença, a glória, a manifestação, a morada. Está entendendo? Ele diz, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e viu a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Perfeito. Que casa vocês vão me edificar? Eu fiz o céu, fiz a terra, todas as coisas, a terra é estrada dos meus pés. Para que casa vocês vão me edificar? Como que vocês vão edificar uma casa para Deus, que é o Senhor de tudo? Então ele prepara uma pedra em silêncio. Essa pedra derruba todos os reinos. Essa pedra vai crescendo, esse reino essa pedra vai se fazendo um monte, enchendo toda a terra. Presta bem atenção. Essa pedra, essa rocha que acompanhou o povo no deserto, essa rocha que todos deles beberam, que nós bebemos também, ela é Jesus Cristo. Lembra lá quando Moisés fala com a rocha, fere a rocha e sai água? Jesus Cristo foi ferido, também saiu água, para nos saciar, para nos tirar da sede e nos dar firmeza. Agora, para eu encerrar, Apocalipse 21, versículo 3. Lembra? Nós vimos falando aqui sobre o povo no deserto, um lugar de habitação. Tinha a tenda do encontro antes do tabernáculo, onde Moisés, como vai falar, ia lá e Deus se manifestava. Depois da tenda do encontro tinha então o tabernáculo que foi estabelecido, montado. Depois o templo. O templo foi destruído uma vez, foi reconstruído, foi destruído de novo e foi destruído finalmente no ano 70 da nossa era. Porque o templo agora não precisa mais daquele. O templo agora é Cristo Jesus, né? Nós vamos ler lá em Atos 6, 7, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, nem é servido por homem algum. Não é? Se não estiver enganado, é 7 mesmo. Deus não habita em templo feito por mão de homens, ou seja, mas não estava habitando habitação perfeita e plena. A Bíblia nos chama de templo, nós somos templo, morada do Espírito Santo. Fala lá em Coríntios 6, fala em Coríntios 3,16. Somos templo, morada agora, nesse em Cristo, nós somos morada dele. Presta bem atenção. Apocalipse 21, 3, para eu encerrar. Eu vou ler 1, 2, 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Eis o tabernáculo de Deus. O homem tinha um tabernáculo para Deus, o tabernáculo do homem para Deus. Agora, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Em Cristo estaremos nesse tabernáculo eternamente com o Senhor. Era o tabernáculo do homem que prestava culto a Deus. Agora temos o tabernáculo de Deus para esses homens que prestaram culto, que foram salvos, foram eleitos, foram resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é, a resposta é, para a pergunta, foram demônios ou extraterrestres que edificaram o templo? Não. Quem edificou o templo de fato, morada mesmo, eterna? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o homem. Há um só mediador entre Deus e o homem. 2 Timóteo 2,5. Segunda ou primeira? Pesquisa aí.
Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. A pedra cortada sem auxílio de mãos. Deus se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheia de graça e de verdade, como a glória do unigênito do Pai. Que casa vocês vão edificar? Jesus edificou uma casa. Essa casa, esse templo se destrói, em 3 dias eu levanto ele. Com a ressurreição de Cristo, graciosamente, nós somos vencedores, com a sua morte e ressurreição, evidentemente. E como você está diante do Senhor? Você é templo de adoração a demônios, o seu corpo é um templo para luxúria, prazeres, prostituição, promiscuidade, mentira, engano, devassidão, ou você vai adorá-lo em espírito e em verdade, em Cristo. Só existe espírito e verdade em Cristo. Não existe espírito e verdade em qualquer outra coisa, em qualquer ideologia, em qualquer filosofia, em qualquer pensamentos filosóficos que possam se arquitetar e se apresentar, e todos eles são deletérios diante da santa e graciosa palavra de Deus. Se você hoje não está em Cristo, você não está em espírito, porque você está na carne. E não está em verdade, porque você está em mentira. E esse culto Deus não vai receber. A sua adoração Deus não vai receber e nem estará com ele eternamente. Mas em Cristo Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo, que ele venha a ser essa rocha gloriosa, que se nós cairmos sobre ele, seremos despedaçados, se ele cair sobre nós, seremos feitos em pó, conforme fala na palavra do Senhor, de tal maneira que olhemos para ele, a rocha da nossa salvação, e somos salvos. Olhe para essa rocha e seja salvo em Cristo Jesus. Amém.